a parte 2 ainda das uveites, que a gente está falando sobre sinais e sintomas. Nesse bloco a gente vai falar sobre os sinais e sintomas de uveites intermediárias. Então a gente já falou da anatomia e fisiologia básica do trato uveal, já falamos em 4 vídeos dos sinais e sintomas das uveites anteriores e agora nós vamos focar nas uveites intermediárias. Então quais são os conceitos? Então lembra que a síndrome de uveite anterior ela é caracterizada por sinais de uveite anterior e mais nada. Lembrando que o principal foco da inflamação é na íris e na pars plicata, tá certo? Isso vai corresponder em torno de 70% dos casos de uveites. Depois a gente vai entrar na síndrome de uveite intermediária. É importante a gente entender aqui que o principal foco de inflamação qual é? É o vítreo. Mas não só o vítreo, é o vítreo numa região, principalmente uma região específica, chamada de base vítrea, que é uma região que corresponde a 2 milímetros da pars plana e 4 milímetros da periferia da retina. Então, principalmente nessa região é que vão se localizar os principais sinais característicos de uma uveite intermediária. Então, como estão os compartimentos de uma uveite intermediária? Então, a gente tem que saber que tem sinais de uveite anterior e muito mais. O que são esses muito mais? Então, os sinais de uveite anterior, quais são? Então, tipicamente, o olho é calmo e sinais leves de uveite anterior. Então, isso é o característico. Só que, quando acomete em crianças a uveite intermediária, que tem uma porcentagem maior do que adulto, em crianças tende a ser 15 a 20%, o olho tende a ser mais quente, tá? O olho mais quente vão ter mais sinais e sintomas, diferente do quadro geral de uma uveite intermediária, que o olho é calmo e tem poucos sintomas. Quais são os sinais de uveite intermediária em si, que é a grande característica, a grande palavra-chave, grande sinal-chave que vai fazer a gente pensar numa uveite intermediária. Então vão ter células no vítreo anterior, tá? Lembra que isso não é específico só de uma uveite intermediária, pode ter também numa síndrome de uveite anterior, só que é células no vítreo anterior e mais alguma coisa. Então vai ter um haze vítreo, tem uma opacidade vítrea e a presença de snowballs e ou snowbanks. Então essas são os três achados chaves. Então células no vítreo anterior, haze vítreo, presença de snowball / snowbanks. E no segmento posterior, o que vão ter de sinais de uveite posterior? Então vão ser, na verdade, complicações da inflamação como um todo, complicações da uveite intermediária. Então edema macular cistoide, membrana epirretiniana, neovascularização periférica, descolamento de retina tracional, esses achados não são suficientes para você fechar como uma uveite posterior, porque na verdade são complicações gerais de doenças que acometem o olho. Então, muitas vezes eles vão acompanhar o quadro de uma uveite intermediária, mas não são os critérios, as manifestações definidoras de uma uveite intermediária, vão ser complicações. Então, essa diferenciação é muito importante. Então, a gente vai pensar num grupo de causas que causam síndrome de uveite intermediária. Podem ser uma manifestação dessas doenças. Então, por exemplo, em relação às doenças infecciosas, a gente pode pensar, por exemplo, sempre em sífilis, tuberculose. A gente pode pensar em vírus, HTLV1. A gente pode pensar em eumintos, em toxocaríase, na forma de endoftalmite crônica. Doença autoimune, a gente pode pensar, por exemplo, em sarcoidose. Na forma de doença desmielinizante, a gente pode pensar em esclerose múltipla. Doença neoplásica, linfomas de células B. E quando a gente não acha uma causa, por exemplo, a gente vai pensar na forma idiopática, que é a chamada de pars planite. Então, o que acontece, se acredita que acontece em todos esses casos? Se acredita que tudo começa com uma vasculite na periferia, uma vasculite anterior ao equador, na parte anterior do globo ocular. Isso vai levar a uma infiltração de células inflamatórias e aumento da permeabilidade proteica, iniciando no córtex vítreo e depois progredindo para a região do centro do corpo vítreo. Então começa tudo na região da base vítrea, próximo de 2 milímetros da pars plana, 2 milímetros da retina periférica, onde vão se concentrar os principais sinais da uveite intermediária. Depois disso, vai progredir para o centro, para o core vítreo, que é aí que vai dar o haze vítreo, né? E vão levar os sinais de uveite intermediária. Então, por isso que os sinais de uveite intermediária vão se localizar principalmente aonde? Na região da base vítrea, tá certo? Então, é aí que a gente vai buscar os sinais característicos. Intermediária. Então, quais são os principais sinais, tá?
Então, começando com as células no vítreo anterior, então vão representar células inflamatórias que a gente visualiza posteriormente à cápsula posterior do cristalino. Então, como a gente vai avaliar isso? Então, a gente vai fazer uma iluminação direta e focal na forma de corte óptico, que é mais alto, ou a gente deixa estreito, 1 por 1, ou 1 por meio, segundo a Academia Americana. Tá? Então, nessa forma aí, a gente consegue ver um corte óptico, as células vítreas posteriores aqui à cápsula do cristalino, essas bolinhas, tá? E nessa aqui a gente consegue ver melhor todos esses pontilhados. Então, entre aspas, podem se assemelhar a uma reação de câmara anterior, tá? Então, como classificar? Então, uma cruz a partir de 6 células, 2 cruzes quando tiver mais de 10 células. Existem 2 padrões celulares de células no vítreo anterior. Então, um primeiro padrão, que são células isoladas. Então, são pontos flutuantes, como se fosse um sal flutuando, que se assemelha muito à reação de câmara anterior, como eu estou mostrando aqui nessa imagem. Então, esse é um padrão. Esse padrão pode ocorrer tanto nas síndromes de uveíte anteriores, como nas síndromes de uveíte intermediárias e posteriores. Eles representam uma quebra da barreira hematocosa, do santuário ocular. Já esse outro padrão, que são células agrupadas, bolas brancas, então é o agrupamento dessas múltiplas células na região do vítreo anterior, isso já é muito característico de uma uveíte intermediária, tá certo? E também pode ocorrer numa uveíte posterior, mas é raro, incomum ocorrer em uma síndrome de uveíte anterior. Então, nesse caso aqui, viu só o pontinho, a gente pode pensar, ó, isso aqui isoladamente pode ser uma uveíte, uma síndrome de uveíte anterior, intermediária ou posterior. Já viu ela agrupada, como nessa foto aqui? Opa, a gente já vai pensar mais em uma síndrome intermediária e posterior, tá? Um conceito importante também é que células recentes, elas ficam entre as fibrilas vítreas, geralmente são esbranquiçadas. Já as células antigas, tipicamente, ficam sobre as fibrilas vítreas e tendem a ir pigmentando com o tempo. Com relação, continuando em relação agora em relação à vitreite, o haze vítreo, a opacidade vítrea. Então, como a gente pode ver nessa foto aqui, a gente vai tendo uma dificuldade em visualizar os detalhes da retina e do disco óptico. Então, uma cruz, 2 cruzes, a gente já não vê quase nada. Então, como avaliar isso aí? Então, a gente não consegue avaliar a retina e a coroide direito por causa desse haze vítreo e é o principal indicador de atividade inflamatória diante de uma uveíte intermediária. Então, aqui não é tanto a célula na câmara anterior, como, por exemplo, era lá na síndrome de uma uveíte anterior aqui, não é a célula no vítreo anterior o principal indicador de atividade. O principal indicador de atividade aqui vai ser o haze vítreo, vai ser a opacidade vítreo. Só que isso, na prática, é muito difícil da gente classificar. Então, se der para cada pessoa fala uma coisa. Então, eles sugerem o quê? Que, na verdade, a gente visualiza aquele paciente, tente até bater uma retinografia e compara com essas imagens clínicas padronizadas. Dessa forma, a gente consegue ter um padrão de classificação e consegue seguir melhor esse paciente se está diminuindo ou está aumentando a atividade inflamatória. Muito importante que esse haze vítreo, essas opacidades também podem gerar sombras na retina, que vai ser o principal queixa dos pacientes com uveíte intermediária, que vão ser essas moscas volantes, tá certo? Em relação aos snowballs, então esses snowballs são muito característicos. Então, como a gente pode ver aqui, então são aglomerados de células que ficam na forma de uma bola mesmo, que se condensam no vítreo, na base vítrea, mas principalmente na região inferior, como a gente pode ver aqui nessa foto também. Então, representam células inflamatórias agregadas, tipicamente na região inferior da base vítrea. Então, a gente vê flutuando ali próximo à retina. Então, são condensações vítreas arredondadas no vítreo anterior. Então, isso também é um sinal muito característico de uma síndrome de uveíte intermediária. Um próximo sinal muito característico é o Snowbank. Então, como a gente pode ver aqui na oftalmoscopia binocular indireta, é uma placa, tá certo? Que se deposita na região inferior do olho. Então, não é uma bola, é como se fosse a união das bolas e alguns dizem que é na forma de bancada, de placa. Aqui a gente consegue ver também esse snowbank. Então isso, vê que ele está bem localizado na região da base vítrea. Então são condensações exudatos maciços em placa ou bancada na parte plana inferior, retina periférica inferior, base vítrea
e inferior. Então, muitas vezes a gente consegue visualizar esse paciente até sem lente, consegue ver essa placa. Então, em relação às complicações, as associações das uveites intermediárias. Então, começando pelo edema macular cistoide, que é a principal causa de baixa acuidade visual nas uveites intermediárias. Então, diante de um cenário de inflamação ocular crônica, vai levar a uma quebra da barreira hematorretiniana. Então, lembra, a gente tem duas barreiras hematorretinianas. A interna, que é formada pelos capilares retinianos, e a externa, formada pelo epitélio pigmentado da retina. Então, diante de uma quebra da barreira, como a gente pode ver os capilares retinianos, então eles são unidos aqui, então eles não têm aberturas, então eles possuem tight junctions e são recobertos por pericílios que impedem que ele vaze, né? Então, com a inflamação ocorre uma quebra dessa barreira hematorretiniana interna, levando ao vazamento de capilares perifoveais e acúmulo de líquido intrarretiniano e até subretina. Então, qual o grande achado? No exame de fundo de olho, a gente vai ver uma perda do brilho foveal, um certo espessamento na região foveal. Na angiofluorescenografia, a gente vai ter uma hiperfluorescência por vazamento perifoveal em padrão petaloide. Por quê? Porque na plexiforme externa, na região foveal, a plexiforme externa é chamada de camada de Henle e ela tem um padrão radial ao redor da fóvea. Por isso que vai ter esse padrão petaloide. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, esse padrão petaloide perifoveal é típico de edema macular cistoide. Além disso, que é uma característica do edema macular cistoide como um todo, é esse acúmulo de fluido entre a nuclear interna e a plexiforme externa. Então, como a gente pode ver, entre a nuclear interna e a plexiforme externa vai ter esse acúmulo, vão ter esses cistos, tá? Que vai levar ao diagnóstico de edema macular cistoide, e por isso esses pacientes vão ter baixa acuidade visual. Então, teve uma quebra da barreira hematorretiniana. O que mais é comum acontecer nesses pacientes? Então, eles evoluem com a formação de membrana epirretiniana macular, comumente evoluindo, inclusive, para um pucker macular, que é o grau mais avançado de membrana epirretiniana, que tem uma tortuosidade, uma retificação desses vasos, uma opacificação da superfície da retina, que a gente consegue ver também aqui no OCT. Então, nesse caso aqui, a gente teve uma perda da depressão foveal, as camadas internas estão ectópicas na região da fóvea. Então, isso a gente diria que, por exemplo, uma MER grau 3, inclusive. Então, muito provavelmente necessitaria de uma abordagem cirúrgica, tá? Que mais é uma complicação comum desses pacientes? Então, eles evoluem com neovascularização periférica. Lembra, a origem de tudo é o quê? É uma vasculite periférica que vai levar cronicamente a uma não perfusão dessa região, que leva à liberação de fatores angiogênicos. Então, nesse caso aqui, a gente tem tem vasculite, que está levando oclusão, áreas de exclusão capilar e áreas de vazamento, áreas de neovascularização. Então, tudo isso pode, aqui, por exemplo, a gente vê um embanhamento, um staining desse vaso. Então, tem vasculite, tem exclusão capilar, tem neovascularização. Então, isso é uma complicação comum nesses pacientes. Então, eles fazem neovasos, esses neovasos crescem junto com fibrose e proliferação fibrovascular, tipicamente próximo ao snowbank, que é o foco da doença. Então, muitas vezes, esses pacientes evoluem com hemorragia vítrea, inclusive com descolamento de retina tracional. Então, um dos tratamentos propostos para esses pacientes é nessa região a gente fazer uma fotocoagulação cercando essa região toda, tá certo? Para evitar essas complicações de hemorragia vítrea e descolamento de retina tracional. Então, esses pacientes têm que ter um segmento perto. Além disso, outra complicação possível que esses pacientes podem fazer é a formação de tumores vasoproliferativos na periferia da retina. Então, é uma massa vascular que vão ter vasos aferentes e eferentes não tão dilatados, diferente do hemangioblastoma capilar clássico associado à doença de von Hippel-Lindau. E outra característica importante desses tumores é que eles estão na periferia da retina, diferente do hemangioblastoma capilar, que tipicamente ele fica posterior ao equador. Tá certo? Então, ele pode levar a uma exudação intensa, tanto de fluido quanto de lipídios intra, pré e subretiniano, e pode estar associado a hemorragias. Tipicamente, esses tumores vasoproliferativos, 80% dos casos são idiopáticos, mas até 20% dos casos pode estar associado com retinose pigmentar, com parsplanite, com tumores, com inflamações crônicas. E por último, de complicação, pode ter em toda a uveíte, esses pacientes evoluírem com catarata e glaucoma, pelos motivos que eu já expliquei
nas síndromes de uveíte anterior. Então, terminamos essa parte de uveíte intermediária e no próximo bloco a gente vai falar rapidamente das principais lesões de uveítes posteriores,